Marketing digital para médicos realmente funciona? Aliás, o que é marketing digital para médicos? Fica nesse podcast que você vai descobrir. Meu nome é José Rubens, eu sou o CEO da Guia-se e host desse podcast, o Guia-se Podcast, que é o podcast das mentes que movem. Se você gosta de marketing digital, empreendedorismo, alta performance, vendas, aqui é o seu lugar e você já deve se inscrever se é que você gosta disso. Se você quer um pouquinho mais de prova daquilo que a gente vai entregar de qualidade, espera um pouquinho, daqui a pouco você se inscreve. Mas já vai deixando seu like, pelo menos, e comentando aí qual tipo de assunto de empreendedorismo que você quer que eu traga. Antes da gente começar, eu preciso falar dos patrocinadores, que é a Guia-se. A Guia-se, se você busca uma agência de marketing digital para você poder dar um up no seu negócio, vender mais, lucrar mais, a Guia-se é uma oportunidade. O link está abaixo. E também tem um QR Code aqui. Se você está buscando uma franquia para você empreender e ter um negócio a partir de casa, a Guia-se também pode ser para você. A gente tem outro patrocinador que é a Franquia Extranet. A Franquia Extranet é uma plataforma de comunicação de franqueador com franqueados ou uma rede de negócios. Qualquer tipo de negócio que precise de comunicação entre uma ponta e outra, a Franquia Extranet pode funcionar para você. E se você está buscando uma plataforma para marketing local, a Guide, que é uma plataforma de presença local, pode também funcionar para o seu negócio, para a sua rede. Todos os links estão aqui embaixo. Também eu convido você a ficar nesse podcast, porque aqui você vai empreender com responsabilidade, entendendo o que é o negócio, entendendo como que você pode ter as melhores performances. E hoje o bate-papo é com eles. Eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o Dr. Walter Bonaparte, atuando em patologias da coluna vertebral e nervos periféricos, pós-graduado na... Dr. Walter, eu vou me confundir. Hospital Salpêtrière. Salpêtrière. Olha lá, me ajuda aí. Salpêtrière. Especializado em cirurgia endoscópica da coluna e tratamento para dor. E também estou aqui com Lucas e Aline, da unidade Pindamonhangaba. São franqueados da Guia-se há 3 anos e são especializados em marketing médico. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Zé? Tudo bem, Zé? Boa Prazer tarde. estar aqui novamente com vocês aí, com o Dr. Walter, cliente querido nosso. Legal. Doutor, conta para mim, marketing para médicos funciona? Marketing para médicos é um tema bem interessante, funciona sim, é uma atitude que eu acho que os colegas deveriam prestar um pouco mais atenção, porque não adianta você ser um bom profissional, você tem que ser visto como um bom profissional. E eu acredito que o marketing para médicos vem preencher uma lacuna que talvez a faculdade não traga para a gente. O nosso curso de iniciação na medicina, na graduação, não existe, por exemplo, administração na medicina, lidar com convênios, ou como eu posso me propagar, de que maneira, será que eu estou sendo ético? Eu estou seguindo o código de ética que o Conselho Regional me coloca como uma regra? Então eu acho que o marketing é bastante importante e funciona assim. Legal. Muito obrigado pela presença e agora eu quero apresentar esse casal aqui que já teve no podcast. Olha, para vocês terem uma ideia, é o episódio do podcast, o segundo mais visto. O primeiro é do Joel, o segundo é de vocês, com 282 mil views, mais de 50 mil horas assistidas. Muito legal, muito obrigado pela presença, Aline. Obrigado, Zé, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje com o nosso cliente, né, Dr. Walter. É um prazer, doutor. Obrigado pela oportunidade. Prazer é meu. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre as estratégias do marketing médico e dizer que quando bem trabalhado dá resultado sim. Isso é legal. E estamos aqui com o Lucas. Fala, Zé. Prazer estar aqui novamente, né? Dr. Walter, um querido cliente aí. Assim, é um tema que a gente tem falado, né? Há bastante tempo já. E nesse episódio eu acho que além da gente contar a história do Dr. Walter, que é muito interessante, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais aí, entrar um pouquinho mais a fundo de como funciona aí o marketing médico com responsabilidade, né? E como pode posicionar e trazer bons resultados aí para o profissional da área da saúde. Legal. E para começar contando a história, doutor, eu gostaria de saber exatamente esse ponto que o senhor colocou, que é as faculdades treinam para ser médico, mas não treinam para ser empreendedores ou para fazer a gestão da própria medicina em volta. Como foi o momento inicial da carreira? Para onde que o senhor começou atuando como médico? Olha, Zé, eu sou formado há mais de 35 anos e a medicina tem mudado muito.
Então, eu acredito que hoje a formação já envolve talvez algumas coisas um pouco diferentes. Mas, basicamente, nós aprendemos a medicina, a lidar com o paciente, as patologias, os tratamentos, as dificuldades do dia a dia de cada pessoa dentro da nossa prática médica, que pode ser no consultório, pode ser num pronto-socorro, pode ser em qualquer unidade de saúde que você está atuando. Mas eu acredito que essa dificuldade vem e se arrasta muito ao longo da vida, porque o médico ele tem uma tendência de sempre, e graças a Deus é assim, né? Ainda bem, que o paciente vem em primeiro lugar. Então, sempre que o médico está atuando, ele tem que estar pensando na cura, no tratamento, no benefício que ele vai trazer para aquele paciente. Então, acaba ficando bastante corrida a vida. A gente sabe que, principalmente no início de carreira, são plantões atrás de plantões que as pessoas são obrigadas a fazer, os médicos, muitas vezes sem muitas condições, né, de trabalho, e depende dos lugares, e acaba se deixando bastante de lado uma coisa que é a gestão da carreira. Então, a gestão da carreira é essencial, porque quanto mais cedo você se preocupa com isso, você vai ter mais facilidade de lidar com a produção da sua vida, porque, afinal de contas, você é médico, mas você vive dessa profissão, você ganha dinheiro com essa profissão, né? Então, a gestão da carreira é importante. Para onde você vai? O que você quer ser? Você quer ser, por exemplo, um especialista que não lida com pacientes, vai ser um patologista que vai ficar dentro de um laboratório? Ou você quer ser um médico que atua junto a uma população, a uma área grande de pessoas, né? Um número de pessoas? Então, é bastante importante que a gente saiba, tem essa visão. Ou você quer ser um médico empresário, você vai ter uma clínica, dentro dessa clínica, o que você vai oferecer? Como você vai oferecer? Então, o início da medicina, ela é bastante conturbada nesse sentido, eu acredito. Pelo menos foi a minha experiência ao longo desses anos. E a partir de um certo tempo, a partir de uma certa maturidade, a gente começa a enxergar um pouquinho mais isso e começa a se preocupar para que a gente possa otimizar a carreira. Otimizar a carreira significa você trabalhar de uma maneira mais adequada, mas em locais que você tem melhor condição, você já está um pouco, às vezes, capitalizado com o passar do tempo e consegue ter aquisição de alguns materiais e de alguns equipamentos que você pode oferecer para o paciente uma medicina de melhor qualidade. Então, seria esse o início da carreira do médico. Acredito que muitos que estão me ouvindo vão se identificar com isso. Poxa, muito legal. E, Aline, como que vocês chegaram no doutor para poder entender como que se serviria aquilo que a gente faz para ele? Como que foi essa... Bom, o Dr. Walter ele já é um médico bem renovado, né, na cidade de Pinda, em toda a região. E a gente tem, né, tinha, na verdade, um certo conhecimento sobre ele, mas não tínhamos contato com ele ainda. E meu irmão trabalha numa empresa em que tinham acesso ao doutor, e conversando ele falou assim, nossa, vou falar de vocês pro Dr. Walter, enfim. Conversou com o Dr. Walter, ele falou tudo bem, a gente entrou em contato com ele. E assim, a guia se chegou na vida do doutor para expor tudo aquilo que ele já fazia. Ele sempre foi muito conhecido. Quando a gente começou os trabalhos com ele, foi uma recepção dos pacientes muito calorosa nas redes sociais, porque ele era muito conhecido. Ele já tinha um público. Ele já tinha um público, ele era muito renomado, né? Ele é muito renomado. Então, assim, a guia se chegou só para expandir essa clínica, esse novo instituto dele, né? Sim. Que é o ITD. Legal. E vamos já então falar um pouco do ITD, que é o Instituto de Tratamento da Dor, que tem a multidisciplinar. Conta um pouquinho, como que surgiu a ideia e como que a gente chegou até aí? Bom, o ITD Pinda surgiu da necessidade que a gente teve de oferecer uma medicina mais completa, né? Como a gente estava dizendo, uma medicina que possa tratar de uma maneira mais ampla e analisar os diversos aspectos do paciente, a área emocional também. A gente precisa de profissionais que lidam com essa área, métodos novos de tratamento da dor. Hoje a dor aflige uma grande parte da população, é motivo de depressão, é motivo de perda de emprego, de distúrbio nos relacionamentos. Então, faltas no trabalho, muitas vezes, também é relevante nas estatísticas isso, né? Então, o ITD surgiu de uma necessidade de fazer uma interação multidisciplinar de diversas pessoas, diversas áreas, diversas especialidades, fazendo uma somatória, agindo como uma sinergia, vamos dizer assim, entre o conhecimento de várias pessoas. Então, nós nos unimos, Dr. Marcos, eu, tem a doutora Niliane, trabalha com a gente também,
e resolvemos criar o Instituto de Tratamento da Dor, que é o ITD Pinda, na cidade de Pindamonhangaba, onde nós estávamos já estabelecidos há muitos anos, né? Então já éramos conhecidos o nome, eu na área neurocirúrgica, atuando principalmente na parte de coluna e nervos periféricos, Dr. Marcos, ortopedista, a doutora Niliane, que está há pouquíssimo tempo com a gente, anestesista, especializada em dor. Então, o ITD surgiu da ideia de fazer com que esses profissionais possam ser acessados no mesmo local, na mesma clínica. Então, o cliente que procura o ITD, ele tem um fisioterapeuta que pode ser acessado ali mesmo, ele pode procurar esse serviço, uma psicóloga e uma nutricionista. Então, a ideia surgiu de um aprimoramento no tratamento do que a gente já fazia. Então, de 2 anos para cá, nós rebatizamos a clínica, fizemos todo um repaginamento físico da clínica, adotamos uma marca nova, adotamos um nome novo, né? Nós éramos Medical Office, passamos a ser o ITD Pinda, e temos esses profissionais trabalhando sobre o guarda-chuva desse instituto, que está trazendo bastante alegria para a gente, porque a gente percebe que existe um público que necessita desse tipo de tratamento. É um público que muitas vezes é tratado de uma maneira não a fundo, né? Sabe quando você vai em algum lugar e parece que você volta mais carente do que foi? Sabe, a gente tem a sensação que tem pessoas que se tratam que precisam de atenção. Às vezes, o fato de você ouvir a história daquela pessoa de maneira lenta, olhando nos olhos, né, e fazendo um exame físico, e a gente cumprindo o papel da medicina, isso já faz muita diferença. Hoje em dia a gente percebe que tem bastante profissionais que às vezes têm dificuldade nessa relação. Talvez até as novidades aí das novas gerações que a gente andou comentando, das dificuldades digitais, né? A gente começou falando de marketing digital, mas o digital às vezes tem que tomar cuidado também para não atrapalhar, e sim ajudar. Então, o marketing digital é ótimo, mas um atendimento simplesmente frio e digitalizado, superficial, talvez seja a palavra, no consultório, é totalmente inadequado. Então, a ideia veio de dar mais atenção para o paciente e que a gente tivesse boas condições de tratamento. E aí estamos funcionando há 2 anos sob essa marca. Legal. Doutor, e explica um pouquinho para a gente assim, a jornada desse paciente que chega, né? Ele pode ser que no final da jornada seja necessário uma cirurgia, né? Mas antes de chegar a esse ponto de cirurgia, quais são os tratamentos que o ITD oferece? Como que é a jornada desse paciente aí, do momento que ele chega, né, até, em último caso, uma possível cirurgia, né? O que se tem no meio do caminho, o que se tem antes, né? O que o ITD oferece? Lucas, isso é interessante porque foi uma das coisas que motivou a gente a investir em alguns equipamentos. Por quê? Porque eu explico isso, um paciente que esteja me ouvindo agora vai se identificar com essa minha fala, que eu digo que a gente introduziu steps no tratamento. Então, antigamente você tinha vamos falar de uma lombalgia, que a patologia mais comum, não interessa se é hernia de disco, qual é o problema. Me dói as costas, né? Estou com dor lombar. Então, o mais comum era você ter, ainda é na maioria dos lugares, uma medicação, um anti-inflamatório, um relaxante muscular, algumas orientações de postura, fisioterapia e toca a vida, né? Faz um exame de diagnóstico, vê o que você tem e segue em frente. A partir daí, você repetindo isso por várias vezes, você não tendo sucesso, tendo a gente chama de falência ou fracasso do tratamento conservador. Quando acontecia isso, a gente tinha, no caso dos pacientes que são cirúrgicos. Veja bem, não é todo paciente que a gente está falando. Sim. Então, quando você diagnostica uma patologia potencialmente cirúrgica, passa por esse início de tratamento, ficava uma lacuna de tempo e de tratamento que depois o paciente evolui para a cirurgia. Então, esses pacientes, depois que a gente criou o ITD, nós conseguimos preencher essa lacuna. Então, eu digo que nós colocamos steps no tratamento entre o início e a cirurgia. Então, aquele paciente que está no início do tratamento, ele faz lá o seu anti-inflamatório, que deve ser evitado até, né? Mas a sua medicação, vamos falar genericamente, seu analgésico, os cuidados habituais, passa por algumas sessões, como acupuntura, como fisioterapia, e a partir daí, tendo sucesso, ótimo. Não tendo sucesso, ele vai passar por outros métodos. Então, aí nós agregamos o campo magnético pulsado, a laser terapia de alta frequência e uma série, a terapia por ondas de choque, que preencheram essa escadinha até que se chegue na cirurgia. Então, pode ser que esse paciente que vá consultar uma primeira vez vá ser operado? Sim, pode ser.
mas o ideal é que ele passe por esses tratamentos antes, porque muitos vão ficar no caminho. O que significa ficar no caminho? Vai se tratar, vai ficar satisfeito, vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, a partir do momento que ele melhorou a qualidade de vida, porque qual é o parâmetro para ser operado ou não? Né? Um dos principais, entre outros, é a satisfação do paciente. Sim. Quanto eu tenho de qualidade de vida? O que eu deixo de fazer por causa da minha dor? Então, a partir do momento que a gente usa essa escala pessoal para cada paciente, quem indica a cirurgia é o paciente. Porque, Perfeito. afinal de contas, ele está satisfeito com o tratamento em algum desses degraus que a gente percorreu? Ótimo, essa é a proposta. Não está satisfeito, a qualidade de vida está ruim, atrapalha as suas atividades cotidianas, seu esporte não pode ser praticado de maneira correta, e isso tem que evoluir. E evoluindo, aí pode ser que a gente chegue num ponto que indique uma cirurgia. Legal. Perfeito. Deixa eu, antes de continuar, eu preciso falar para você dar uma olhada no QR Code aqui, que está na tela, que é das redes sociais do Lucas e da Aline lá de Pinda. Então, se você já se interessou aí em saber um pouco mais sobre marketing médico, os caras estão aqui. E agora, Lucas, é o seguinte, me fala qual foi o principal desafio quando você chegou, né? Eu sei que você já tem experiência em médico, mas especificamente no Dr. Walter, para poder colocar ele de uma maneira bacana na internet. Ô Zé, vamos lá. Eu acho que tem uma série de fatores, né? A gente veio conversando no carro sobre isso. O Dr. Walter, ele tem uma mente muito aberta para marketing digital. Apesar de não ser dessa geração mais nova de médico, ele tem uma cabeça super... E eu já falei isso para ele várias vezes. E ele tem E ele tem ideias muito boas, né? Então ele compreende o nosso objetivo, ele compreende o método que a gente traçou ao longo do tempo para ele. E o que a gente pensou, né? Para a estratégia dele e o que vem dando certo, né? O Dr. Walter já é um médico bem conhecido na região, com mais de 30 anos aí de medicina, que tem uma autoridade enorme, mas não tinha posicionamento nas redes sociais, né? E a gente começou a trabalhar em diversos aspectos, né? Na estratégia de posicionamento, que gera autoridade, que em sequência vai gerar o desejo e vai converter isso em mais pacientes, né? E dentre isso, né, a gente criou um funil personalizado para o negócio dele, desde consideração, o que a gente estava conversando até um pouco mais cedo, né? Na hora do almoço você estava me falando, pô, eu convivi, você deu um exemplo muito legal. Falou assim, nossa, eu convivi com uma dor durante um período tão grande e eu nem sabia o que era isso, né? E a gente trabalha basicamente isso na criação e estratégia de conteúdo para o doutor, né? Consideração, reconhecimento do problema. Tem muitas pessoas que nem sabem que tem um problema, né? E para o médico é muito fácil falar sobre determinados assuntos técnicos, mas muitas vezes a gente tem que converter isso para uma linguagem mais informal do dia a dia. Então, assuntos aí, topo de funil, que a gente fala de reconhecimento do problema, consideração da solução, né? Quando ele começa a falar um pouco mais do procedimento e que não necessariamente ele tem que ser um procedimento cirúrgico, que ele acabou de falar, existe uma jornada aí entre o paciente reconhecer o problema e talvez isso converter numa cirurgia, então existe uma jornada. E a decisão de compra, que é quando o paciente, de fato, ele decide ir no consultório lá, fazer uma consulta, ou decide optar por um tratamento, ou escolher um médico. E aí é uma outra estratégia que funciona mais com conteúdos de centro cirúrgico, de pré e pós-operatório, depoimentos, né, que são assuntos mais topo de funil, que leva o paciente a tomar a decisão, né? Ele já conhece, ele sabe que tem um problema, reconheceu o problema. Sim. Ele começou a considerar a solução porque ele viu o médico falando sobre aquele determinado assunto e o médico está bem posicionado, tem autoridade, então ele falou, opa, eu sofro disso e começo a entender que eu preciso me tratar. E a decisão de compra, quando ele vê outras pessoas falando que foi super bom, o cara... A gente tem diversos depoimentos, né? Pô, cara, mudou minha vida. Eu fiz um tratamento e a minha qualidade de vida mudou assim 1000%. Hoje eu consigo, não sei, vou dar um exemplo aqui, brincar com os meus netos, como uma outra paciente falou, né? Então tudo isso é dentro de uma estratégia ética, sim, que obedeça as normas do CRM, do CFM.
Sim, tem gerado excelentes resultados, né? A gente tem colhido bons frutos. Claro que o posicionamento do médico ajuda muito nisso, né? De extrema importância. Né? Não, eu acho que uma coisa que a gente entende que o marketing, você falou, Aline, que é uma questão de mostrar aquilo que você já é. Exato. Então, às vezes você tem o outdoor dentro de casa, eu vou botar o marketing digital, faz o seu outdoor sair. Então, se você tiver um outdoor ruim, não vai adiantar muito. Se for bom, vai adiantar. Eu acho, só para dar uma parte, eu acho o seguinte, que a gente eu procuro, por exemplo, colocar nas redes aquilo que eu sou. Então, o paciente que me vê falando alguma coisa, abordando alguma situação, ou algum aconselhamento, ou alguma discussão nas redes, ele vai no meu consultório e vai encontrar a mesma coisa. Então, eu procuro levar para mais pessoas, através das redes, aquilo que eu já faço. Simplesmente com um direcionamento diferente no marketing digital. Então, à medida que você está sozinho, sentado na minha frente, no consultório, contando para mim, e eu te explico alguma coisa, a minha proposta, quando eu contratei vocês, é que eu pudesse contar essa mesma história para mais pessoas terem acesso, para se identificarem com esse conteúdo, se identificarem com essa dor, com essa doença, com essa dificuldade, para dizer que a gente dentro do Instituto tem essa proposta realmente, de que o que está sendo passado é o que vai ser entregue. Eu acho que isso é bastante relevante. Legal. E aí, antes da gente seguir, também tem um anúncio. Ó. Se você está vendo o QR Code aqui, é só clicar e vai encontrar as mídias sociais do doutor. Doutor aqui, aí pode... Vamos seguir o ITD aí, pessoal. Então, tem o QR Code aqui na tela e também aqui embaixo a gente tem o link para a clínica. E aí tem algumas especialidades, uma máquina lá que faz uma coisa completamente diferenciada, né? Conta para mim um pouquinho, doutor. Bom, tem alguns equipamentos que a gente lançou mão a partir do ano passado, retrasado e ano passado, que nós achamos que realmente ia fazer a diferença no tratamento. Então, por exemplo, um dos que nos encanta muito e que atrai muitos pacientes nas redes é quando a gente fala de campo magnético pulsado, né? Ou em alguns lugares chamam de CIS, é uma abreviatura do inglês também. Esse campo magnético pulsado é uma máquina que produz um campo, no nosso caso, de 7 Tesla. Para ter uma ideia, uma ressonância magnética boa tem 3 Tesla. Então é um campo potente, com 2 aplicadores, que ele pode servir para fazer algumas coisas. Então, no caso da dor, ele exerce um papel de neuromodulação. A neuromodulação é quando o campo magnético, para quem não sabe, é como se fosse assim, a energia elétrica, me deram esse seguinte exemplo, que eu não sou também da área, né? Na área da física, mas a energia elétrica é uma coisa linear. Então passa daqui para lá. E o campo magnético, na realidade, é essa mesma linha, só que em 3D. Então você tem uma penetração nos tecidos de uma energia que passa. Então existem graduações, existe uma série de parâmetros que se utiliza. Então ela pode ser utilizada para tratamento das dores em geral, polineuropatia diabética, dores contusionais também, uma série de dores degenerativas, osteoartrite de joelho, tem um efeito maravilhoso. Então a gente faz uma parametrização do aparelho para que seja aplicado na pessoa um campo com uma certa frequência, com uma certa qualidade da onda que mexa com a dor. E a segunda função seria a parte de hipertrofia, seria aumento da musculatura. Então, um exemplo de uma patologia, por exemplo, uma pessoa de idade, que seja cadeirante ou não, mas que tenha dificuldade de caminhar, tá? E que tem artrose de joelho. Quem com mais de 70 anos, 75, 80, não tem fraqueza nas pernas e artrite de joelho, né? Artrose. E a população da gente é uma prevalência muito grande. Agora, como você vai fortalecer a coxa de uma pessoa dessa, para essa pessoa levantar sozinha da sua cadeira, da sua cama, para ter a sua qualidade de vida mínima, levantar, às vezes, do vaso sanitário no banheiro, né, que é uma coisa que para a gente que não está com dificuldade é uma coisa óbvia. Agora, para quem tem dificuldade, é muito difícil. Então, esse aparelho, quando você usa no modo de hipertrofia muscular, você coloca, por exemplo, sobre os quadríceps, que são musculatura da coxa, e faz uma regulagem para que ele faça uma contratura das fibras musculares. E essa contratura vai dar uma hipertrofia. É como se você estivesse fazendo um aparelho numa academia. Com qual diferença? Que você não está produzindo movimento com o joelho. Então, se a pessoa tem dor no joelho, ela não vai mexer no joelho e vai conseguir uma hipertrofia do quadríceps. E o que vai fazer com que ela consiga ter uma autonomia. Assim como a panturrilha, né? A batata da perna, atrás da parte da perna, a parte glútea para fortalecimento, a parte abdominal para você ganhar musculatura no abdômen, estabilização do tronco. Então, essa é uma função bastante interessante do campo magnético pulsado que a gente tem usado.
Tem tido bastante procura nas redes em termos de dúvidas, né? As pessoas perguntam. Ô, doutor, uma pergunta. E qual que é o número de sessões ideais para se ter um bom resultado, né? E existe contraindicações para o uso desse aparelho? Existe. O número de sessões varia. Geralmente depende do que você pretende com ele. Então, você pode fazer de 4 a 6 ou a 8 ou 12 se for uma hipertrofia para você ganhar musculatura. Então, quantas vezes por mês você vai na academia? Então, você vai 2 ou 3. Se você fizer o aparelho 2 ou 3 vezes, é como se aquele grupo muscular trabalhado estivesse indo na academia 2 ou 3 vezes. Para dor, a gente recomenda também um intervalo de mais ou menos 2 vezes por semana, né? E também tem uma coisa interessante que está sendo utilizado. Nós adquirimos um acessório desse aparelho, que é um assento pélvico. Então, o assento pélvico, o que, que é? É uma cadeira em que a pessoa se senta nela, para mulheres ou homens, né? Para mulheres a gente usa bastante em dores perineais, dores pélvicas, perda de urina, para fortalecer a região perineal. Então, no caso, a bobina do aparelho, ela fica localizada no assento e a pessoa se senta sobre esse assento confortável e recebe o campo magnético na região perineal. Então, para quem não sabe, a região perineal é musculatura pélvica. A musculatura é difícil. Existe fisioterapeuta especializado em fisioterapia pélvica para fortalecimento. E esse aparelho, da mesma maneira que contrai uma coxa, né, uma panturrilha, ele contrai o períneo também. Então, a utilização desse assento pélvico é bastante interessante também. Então, em termos de sessões, no caso do pélvico, são recomendadas 12 sessões. Né? Mas 12 sessões pode ser feita, por exemplo, semestralmente. Você pode fazer ciclos, né, de tratamento. Entendi. Então, e você perguntou além da... Contraindicações. Ah, contraindicações. Bom, contraindicações tem algumas. Por exemplo, não é recomendado em mulheres grávidas. Tá? Não existe estudo suficiente que esse magnetismo, que essa corrente que passa pela pessoa possa causar algum malefício para o feto. Não é indicado para pessoas epiléticas, que pode ter um distúrbio de condução neuronal e eventualmente desenvolver ou desequilibrar o tratamento de uma epilepsia, né? Não é recomendado para pessoas que têm implantes eletrônicos no corpo. Por exemplo, estimuladores medulares para dor ou marca-passo cardíaco. Então, não é recomendado. E também, se tiver, por exemplo, DIU, né? Um DIU de cobre, no caso, que é metálico, também não é recomendado. Então, fora dessas situações, a gente pode usar sem problema. Perfeito. Legal. Tem aqui também tratamento com medicina regenerativa, de articulações. Como que funciona isso, doutor? Bom, a medicina regenerativa, ela vem da hipótese já comprovada de que o organismo pode, com as suas próprias células, regenerar tecidos. Então, não é uma cicatrização, é uma regeneração. A diferença é que quando você cicatriza um tecido, você produz, muitas vezes, células de qualidade mais baixa do que as células originais. Basta a gente ver uma cicatriz na pele. Se você tem um corte na pele, você vê a cicatrização dessa pele. Então, a pele que cicatrizou não é de mesma qualidade, de mesma aparência da pele original. E a diferença da cicatrização e da regeneração é que a regeneração é como você criar uma nova pele naquele local. Então, a medicina regenerativa vem para preencher uma necessidade que talvez, me arrisco a dizer, que no futuro possa, já está sendo criado até, mas experimentalmente, substituir os transplantes de órgãos. Porque pode até, dentro da bioengenharia, na construção de tecidos, vai poder num futuro incerto, não tão longe, que novos órgãos sejam construídos e sejam feitos e implantados na pessoa. Então eu vejo isso como um futuro próximo. Nossa, eu fico imaginando aonde que vai parar. Doutor, tem contato? A inteligência artificial já está afetando alguma dessas áreas? Positivamente ou negativamente? Eu acho que positivamente, mas como que tá? A gente sabe que tudo o que existe pode ser usado para o negativo, né? Sim. Também, mas dentro do positivo da inteligência artificial, existe, por exemplo, cálculos na citologia, na bioquímica, que eram muito difíceis de serem feitos. E que a inteligência ela pode, através de certas conclusões, acelerar as conclusões, né? Acelerar os resultados das pesquisas. Então, simular hipóteses, ela pode fazer de uma maneira muito mais rápida e muito mais segura do que sem a inteligência, né? Então, isso com certeza. E o acesso hoje do médico para a inteligência artificial é muito fácil. A gente sabe que
Hoje tem muito colega que trabalha com alguma inteligência artificial aberta no computador na frente dele. Então, qual é o problema, né? Se o advogado tem ali o Código Civil, né, e tem tudo que ele pode dar uma consultada, o médico, ele também, Exato. dentro da complexidade da medicina hoje, a gente já não consegue mais dizer que sabe tudo. Eu tive por exemplo, um exemplo de um colega que disse, ele falou o seguinte, que um colega médico, e fez até um podcast, eu vi no podcast dele, ele falando o seguinte, que ele trata dor e que ele não trata dores agudas. E um conhecido dele teve uma infecção por herpes. E aí foi no consultório dele na fase aguda do herpes. Então ele está acostumado a tratar o quê? A neuropatia herpética, que é uma dor grande, importante, que acomete as pessoas que, às vezes, né, acomete as pessoas que têm herpes, e ele não está habituado a tratar a infecção herpética. Não é da área dele. Então o que ele fez? Ele estava com aberta a inteligência artificial na hora, entrou num site específico médico, olhou as medicações, olhou as doses, lógico que ele sendo médico, ele se recordou de como trata, ele não aprendeu naquele momento, e aí ele conseguiu tratar aquele paciente explicitamente. Então, de maneira aberta, não é de maneira velada. Então, a inteligência artificial ela tem que ser utilizada de modo que o paciente também saiba que é uma ferramenta a mais. Eu penso dessa maneira. Concordo. Doutor, e o ITD ele já está trabalhando nessa questão da medicina regenerativa? Tem previsão? Como que está em relação a isso? Olha, Aline, a medicina regenerativa, sim, nós já estamos trabalhando. Por exemplo, um dos equipamentos que eu não citei naquele momento que vocês perguntaram para mim é a terapia por ondas de choque. Então, eu sempre digo para o paciente o seguinte, para ele não assustar. Olha, não é choque elétrico, tá? É choque mecânico. Ele dá aquela tremida no músculo, mas ele dá uns tiros, como se fossem uns tiros de ar comprimido. Então, você tem duas maneiras. Você tem o focal e tem o radial. Nós temos o radial lá na clínica e é uma pistola ligada num aparelho de ar comprimido que você regula a frequência, 2 ou 3 bar, a potência do tiro. E eu sempre brinco que pega como um martelete, parece. Vai tá na região que você vai tratar. E esse aparelho já é um princípio da medicina regenerativa. Por quê? Porque ele estimula as camadas profundas do organismo da pessoa no local da lesão. Então, o que ele faz? Ele mimetiza, ele simula uma lesão controlada. Então, eu estou fazendo uma lesão controlada. Então, não estou machucando o paciente, mas o organismo encara que sim. Quando ele encara que sim, o que acontece? Existem liberações químicas de plaquetas, uma série de células que são atraídas para aquele local. Então, isso é regeneração. Já começa a fazer essa parte de regeneração. Essa parte já é regenerativa. Agora, existe o outro lado que a gente fala da regenerativa, é no uso de substâncias que são ditas ortobiológicas, né? Sim. Ortobiológicos são aqueles produtos que são produzidos em geral pelo próprio corpo e que podem ser acrescidos de outras substâncias ou não e serem injetados no próprio corpo. Então, o mais comum, por exemplo, é o plasma rico em plaqueta, que é o PRP. Então, o PRP, hoje ele é extraído do sangue periférico após uma centrifugação específica, pode ser acrescido de algumas substâncias, como, por exemplo, o ácido hialurônico, para tratar a osteoartrite de joelho, algumas lesões do ombro, e pode ser diversas situações em que ele pode ser utilizado. Quadril também? Quadril também? Quadril também, todas as articulações, Olá. todas. Existem trabalhos em cima de tendão de Aquiles também, lesões de tendão tratadas não cirúrgicas, só com PRP, fisioterapia, que em 3 meses existe ressonância em que houve a regeneração do tendão. E quando se faz o estudo de uma célula desse tendão, é uma célula original, não é uma célula cicatricial, não é um conserto que o organismo fez, e sim ele fabricou, através de células mesenquimais, naquela região, uma nova célula do tendão, no caso, né? Então, isso é muito promissor. Existe, por enquanto, algumas discussões dentro do Conselho Federal de Medicina sobre a utilização do PRP. Agora, a gente vê, por exemplo, a odontologia, o Conselho Regional de Odonto, desde 2015, já tem autorização para tratar o dente, a gengiva, a canal, com o PRP. Ele pode fazer no próprio consultório, o dentista está autorizado pelo seu conselho. Então, ainda é bastante promissor e existem diversos serviços que estão estudando e que, a título de pesquisa, já praticam. É um tratamento experimental ainda?
que chama ou já é um tratamento mais já assertivo? Olha, Zé Rubens, no Brasil a gente é obrigado a chamar de experimental. Sim. Tá? Embora não seja a minha opinião, mas assim, legalmente falando, perante o Conselho Federal de Medicina, sim. Ainda o Conselho diz que não tem evidências científicas suficientes para que ele funcione, mas a gente sabe que nos Estados Unidos é amplamente divulgado. Na França, eu tenho uma irmã que mora na França, tratou o joelho com PRP lá na França. No Chile é liberado, na Itália, na Espanha é um dos grandes expoentes do tratamento dos ortobiológicos. Então no Brasil, com certeza em pouco tempo, isso o Conselho Federal tem uma equipe de tecnologia que vai avaliar e vai ver a extensa gama que existe de trabalhos publicados a respeito disso e que realmente tem evidências científicas fartas e que a gente como profissional acredita totalmente e sabe que são feitas de maneira séria. Sim. Doutor, uma pergunta. A gente vê uma evolução muito grande aí da medicina, né, nos últimos anos. Como que o senhor enxerga assim? O Brasil ele está atrasado, ele está à frente? O que contribui para essa evolução exponencial nos últimos anos? Assim, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu vejo que a medicina tem evoluído muito no mundo todo, mas a gente é obrigado a dizer que nos lugares onde tem mais verba, onde tem mais dinheiro para pesquisa, ela acaba evoluindo de uma maneira diferente, né? Então, no Brasil nós temos esse problema, falando em medicina pública, né, não na privada, as dificuldades que a gente tem de pesquisas nas universidades, né? Então, governo atrás de governo diminui aí as verbas, né? Seja de direita, seja de esquerda, mas existe uma desvalorização da produção científica no Brasil, infelizmente, né? E em outros países não. Mas eu diria o seguinte para você, que o Brasil ele tem médicos muito bons. O Brasil ele tem médicos de muita capacidade, são médicos que gostam de aprender, médicos que querem publicar, que querem praticar novos métodos. E eu acho que a medicina brasileira, em alguns aspectos, ela está à frente de outros países, embora tenhamos grandes dificuldades para desenvolver. Mas eu vejo o Brasil como um grande potencial, um grande exponencial dentro da medicina, e tanto que a gente vê diversas pessoas vindo para o Brasil para se tratar. Hoje nós temos alguns centros especializados que atraem pessoas do mundo todo, né? Então, de maneira séria. Então, eu vejo com bons olhos o desenvolvimento da medicina brasileira e eu acredito que o caminho realmente é esse. Perfeito. Uma coisa que é interessante, né? No Brasil não falta dinheiro, falta um bom uso do dinheiro, Uma né? boa gestão, uma boa né? gestão. E aí o dinheiro vai para onde não deveria estar. Tem também um tipo de bloqueio da dor. Como que funciona isso, doutor? A gente chama bloqueio. Bloqueio é toda atitude que você toma dentro de um determinado local anatômico que não deixa a dor passar, vamos dizer assim, ou que diminui o limiar, que muda o limiar da dor. Então, o bloqueio, classicamente, a gente traduz como uma infiltração. Existem outras maneiras. Radiofrequência, né? A gente pode infiltrar algum tipo de medicação naquela região. Radiofrequência pulsada, radiofrequência ablativa, tem diversos métodos. Mas o bloqueio é você fazer alguma coisa naquela região, seja de maneira externa, então não invasiva, seja de maneira interna, com uma agulha, com alguma coisa, que você possa bloquear a passagem da dor. Então, é bastante interessante porque o paciente sente imediatamente a diferença, né? Então, a gente estava até comentando, né? Quando a gente estava junto, comentando de uma paciente que consultou comigo ontem e que é do sul de Minas e estava com bastante dor, uma dor tipo lombociatalgia, né? Uma moça jovem que pratica esportes e ela passou a ter uma dor lombar muito intensa com irradiação para a perna. E ela tentou vários métodos em uma semana, porque ela não queria sarar logo. Aí ela me procurou, ela já tinha consultado anteriormente comigo por outros motivos, e ela me procurou e na clínica mesmo a gente fez... Não dá para o paciente sair com dor. Eu tenho uma filosofia de que o paciente vai te procurar e é muito gostoso quando você manda o paciente embora para fazer os exames com menos dor. Então ele entra com dor e sai com menos dor. Essa é a minha proposta. Então aí a gente faz um bloqueio guiado por ultrassom. Isso é o quê? É uma infiltração de uma agulha numa região ali da faceta da articulação da lombar, ou se for, nesse caso, né, era lombar, pode ser de outros lugares, pode ser de outras articulações também. Na ortopedia, por exemplo, você pode fazer do joelho, do quadril, diversos lugares, ombro, e você faz uma injeção de alguma substância em que vai bloquear a passagem da dor. Ou pode também colocar um aparelho gerador de radiofrequência. A radiofrequência também tem essa capacidade, principalmente a radiofrequência pulsada, que é um tratamento. Isso a gente chama de maneira genérica bloqueio. Esses são os bloqueios de dor. Existe também bloqueio, por exemplo, epidural,
a gente costuma fazer infiltração, aí eu já faço, por exemplo, em ambiente hospitalar, não faço na clínica. Mas é você fazer igual uma peridural nas costas, só que puncionada através do osso sacral, mais baixa. Então existe uma membrana em que a gente punciona embaixo do osso sacral e faz uma injeção, e essa injeção vai banhar as raízes todas da região sacral e lombar. Isso vai dar uma sensação analgésica muito agradável, o paciente vai ficar aí talvez até semanas com uma grande melhora da dor. Né? Sim, vai até esquecer da dor. Agora, falando aqui até um pouquinho da agência, eu sei o quanto que a gente falou, é desafiador o médico primeiro administrar o seu consultório e depois pensar em marketing. Como está sendo essa trajetória com a Guia Pinda, com Lucas e Aline? Olha, já tem sido gratificante, porque eu confesso para você que eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar que com o consultório cheio eu precisasse de marketing, entendeu? Mas eu acho que o marketing não é para te trazer paciente simplesmente você ter uma agenda cheia. É para direcionar o paciente para aquilo que você faz. Então, para você oferecer aquilo que você tem de melhor. Então, a partir do momento que você contrata uma agência que é especializada em marketing médico, você está tendo uma assessoria de quem, primeiro, que é importante, conhece o que você faz. Porque o marketing não é igual ao marketing médico, né? Então, você fala o marketing de uma empresa de venda de automóvel, é uma coisa. O marketing para que o médico se propague e mostre o que ele faz nas redes é outra, completamente diferente. Então a gente esbarra em muita dificuldade de pessoas que não conhecem o universo médico. Então a clínica médica, a prática médica, o dia a dia do médico, o centro cirúrgico é uma coisa totalmente particular. Então a partir do momento que os dois, né, eu chamo eles de casal 20, né? A Aline e o Lucas, o casal Isso 20 mesmo, do Guia se entrou ali com a gente no ITD, a coisa teve um bom direcionamento. E também aí tem até auxílio na gestão da clínica, né? Treinamento secretário também é possível ser feito, mas eu vejo com muito bons olhos e com esse direcionamento para aquilo que a gente tem de melhor. Eu vejo dessa maneira que eu enxergo e que mudou bastante a nossa realidade, ainda mais coincidindo com a mudança do nosso nome fantasia, né? Não é a razão social, né? Para ITD. Então teve realmente foi muito gratificante. Isso que o doutor falou é interessantíssimo, viu, Zé? A jornada de um paciente, do momento que ele conhece ou vai buscar um médico, até o momento dele fechar um procedimento ou ele virar paciente desse médico, a jornada dele é uma jornada diferente de quem vai comprar um outro produto qualquer. Então, a gente tem metrificado isso, né? Pode ser de 40 a 60 dias. A gente está falando de um médico onde ele vai confiar a vida dele, um procedimento cirúrgico, né? Sim, sim. Então, é um trabalho que, de fato, é diferenciado. A jornada desse paciente, ela é diferente. Então, você tem que trabalhar de maneira diferente para que esse paciente passe por todas as etapas até ele confiar e chegar nesse médico. E a gente veio conversando hoje algumas coisas assim, doutor, a gente precisa esmiuçar ainda mais para a gente... hoje a gente já sabe quanto que é o CAC de cada paciente seu, a gente precisa melhorar o nosso LTV. A gente já vai conversando de coisas assim para melhorar o processo como um todo, né? Isso, e aí já ele fala essas siglas todas para a gente não entender. Vou falar, pessoal, o que é CAC? Eu vou falar o que é CAC. Eu vou começar a falar algumas siglas médicas também, entendeu? Então, vamos lá. Você tem o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto custa você ter um novo cliente? A LTV é o quanto esse cliente vale ao longo do tempo para você. ROI é quanto que você investe, quanto você retorna do dinheiro. Então, tem algumas siglas que todo empreendedor precisa saber. Se você está começando a empreender, você vai precisar saber. E, Lucas, teve uma... agora eu vou perguntar para a Aline. Aline, tem uma parte que o doutor citou que é em relação a secretárias. Porque não adianta nada você ter um bom marketing, gera oportunidade e o time interno não está preparado. Vocês conversam com as secretárias? Como que funciona isso? Sim, Zé. O que acontece? Todo o time ele precisa se conversar. Desde a equipe de marketing, desde o pessoal da operação, desde as secretárias. Tudo precisa falar a mesma língua. Todo mundo precisa entender o que está acontecendo. Porque não adianta a gente fazer uma campanha muito bem feita, muito bem, umas estratégias muito bem personalizadas para o negócio dele, se o paciente chega até a clínica e ele não tem um atendimento correto, ele não tem um atendimento personalizado e a secretária não consegue converter. Então, tudo isso a gente conversou com o doutor desde o início e, assim, hoje ele já faz
coisas que lá atrás ele falou assim, não, mas isso é a longo prazo, isso vai demorar um pouquinho. E a gente falava, doutor, não vai ser a longo prazo. Então já começa a pensar, porque isso aí vai precisar estar mais redondo, para que tudo funcione da maneira correta. Sim. Então, sim, essa parte de atendimento funciona muito e é muito importante. Legal. Principalmente na área médica. Eu acho que a estruturação da clínica, quando você contrata uma agência, ela é muito importante, porque senão você pode errar na mão, né, Lucas? A gente fala isso. Vocês falaram, um dos temores que eu tinha, quando eu contratei vocês, era, puxa vida, se eles fizerem um trabalho que realmente bom, será que eu estou preparado para atender mais pessoas com a mesma qualidade, né? Então a gente precisa pensar, discutir isso na contratação, porque eu acho que é importante que você esteja preparado para receber aquele público que vai te procurar, né? Seja pela internet com perguntas nas redes sociais, seja através de consultas que vão fazer no seu consultório. Então, se você vende alguma coisa e depois não entrega, é complicado. Aí você acaba criando no paciente uma frustração maior do que uma satisfação. É por isso então, que esse as aspecto expectativas, é bastante importante. Exato, as expectativas elas têm que ser colocadas na mesa ali quando a gente vai apresentar todo um projeto. E com o Dr. Walter foi assim, o Lucas até mencionou, né? Ele tem uma cabeça muito aberta por marketing digital, então assim, tudo que a gente propôs para ele, ele entendeu, acolheu, se adequou, porque ele precisa se adequar, a clínica precisa se adequar, o atendimento, enfim. E tudo isso está fluindo. Sim. Então, tudo isso está trazendo um retorno, assim, bem bacana para ele. Todos tendo que sair da zona de conforto. Todos. O organismo ele tem que se conversar, né? A gente sempre fala isso, porque parte lá desde cuidar da jornada do paciente, né? Do suposto paciente que está chegando e está procurando um médico. E quando ele chegar, quando ele converter para a clínica lá, através de uma ligação ou do WhatsApp, isso não pode destoar, né? Então, a gente tem que trabalhar para que o organismo, esse organismo, ele se converse para convergir no final, que é uma consulta, que ele chegar até o médico, né? Vocês gravam ou vocês têm uma equipe para gravar lá para vocês? Não, Já gravaram cirurgia lá, doutor? Já. A gente tem equipe, mas assim, tem alguns médicos que a gente faz questão de que seja a gente mesmo, né? Bacana. Eu acho que é interessante um aspecto assim, que a minha esposa é obstetra, ginecologista, né? E ela trabalha com a gente lá na clínica e ela também está há muito tempo estabelecida lá. E ela tem, por exemplo, como nós temos mais de 30 anos de formado, ela já fez parto de mães que nasceram com ela, né? Então, parto neto, né? Então, a mãe nasceu com ela, a outra filha da mãe também nasceu com ela, né? Então, eu acho que dentro da minha área, né, dessa área que eu atuo, também acontece isso. É engraçado dizer, mas, por exemplo, chega diversas vezes, diversos pacientes que dizem, olha, eu vim aqui porque o senhor operou meu pai, entendeu? De hérnia de disco. Eu falo, bela herança que ele te deixou, hein? Você também tem hérnia de disco, né? Então, é interessante que existe um comprometimento que você percebe que é importante que o paciente confie. É importante o bom resultado, mas é essa confiança que o paciente vem, porque o seu familiar já veio, já tratou. Porque antigamente eu fazia neurologia clínica também, no começo da carreira. Então, por exemplo, um AVC, né? Então, o senhor tratou da minha avó quando teve um AVC, tantos anos atrás, tal. Então, eu sei que o senhor faz isso, eu vim procurá-lo por tal motivo. A pessoa sabe que eu faço mais especificamente a área de coluna, de dor, tal. Então, é bonito, é gostoso essa sensação de que você está sendo procurado porque você já teve bons resultados no passado. Então, essa pessoa está se referendando com você, né? Então, esse é um aspecto interessante que eu quis trazer. Não, legal. Agora eu queria levar até para um lado um pouco mais pessoal, doutor, da carreira. A princípio da carreira, depois a gente pode perguntar, fazer essa pergunta para o lado pessoal. Na carreira, qual foi um grande desafio que o doutor enfrentou nesses 35 anos de carreira? Olha, Zé, eu tive vários desafios. Eu acho que talvez um dos maiores foi quando eu mudei para Pinda, né? Eu sou de Campinas, originalmente, depois mudei para Pindamonhangaba. E quando a gente chegou em Pinda, 30 anos atrás, a cidade era muito menor. Hoje, Pindamonhangaba tem 180 mil habitantes, né? Mas compreende uma região em torno que atinge outros municípios. O mais próximo é Taubaté, por exemplo, que tem o dobro da população. Mas Pindamonhangaba não tinha UTI, entende? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei, numa determinada época, abandonar pacientes graves,
que quer dizer abandonar? Abandonar é de atuar em pacientes graves. Então a gente fazia plantão, atendia as urgências, pronto-socorro, mas no consultório eu comecei a abrir mão de fazer cirurgias de crânio. A minha formação é neurocirurgia. Neurocirurgia compreende crânio, coluna, né, o neuroeixo, né, e nervos periféricos. Então eu tive, naquele momento, talvez uma lucidez, eu acho que foi importante, por não ter condições de fazer os casos eletivos. Não estou falando de urgência, porque urgência a gente faz em qualquer lugar, basta ser necessário, qualquer condição que você tiver a gente atua. Mas os casos, eu acho que foi um desafio quando eu decidi largar a principal formação, que era na área neurocirúrgica de crânio. Então, para mim, foi um momento de virada bastante importante. É o que eu me lembro para te contar agora. Sim. Outros momentos válidos, mas acho que esse me marcou bastante. Legal. E quem que é aquela grande inspiração para a carreira? Meu pai. Meu pai era ginecologista, né? Eu sou júnior, então tem o mesmo nome que eu, Walter Bonaparte. E eu cresci em Campinas passando visita de domingo. A gente ia na casa da minha avó aos domingos, e domingo de manhã eu tinha 6, 7, 8, 9 anos, não me lembro exatamente a idade, mas aí entre 5 e 10 anos, e diversos domingos antes de ir na casa da minha avó, a gente passava no hospital, na época chamava Hospital, depois passou para Albert Sabin, né? O hospital lá em Campinas, o nome, e era Clínica Santo Antônio, né? Que meu pai trabalhava. E eu passava visita junto com meu pai. Naquela época podia entrar criança no hospital, né? Hoje em dia não pode entrar. Eu entrava, o que eu fazia? Meu pai falava assim para mim: fica aqui do lado de fora da parede, aqui da porta, que eu vou passar visita e volto. Então também hoje você não deixa a criança sozinha, em hipótese alguma, né? Não pode. Na época ainda podia deixar. Então várias vezes eu me lembro de olhar na porta, entre a porta e o batente, olhar o que ele estava fazendo lá dentro. Então, assim, o compromisso do meu pai com a medicina, a seriedade, a honestidade dele, ele sempre foi um grande exemplo para mim. Então, quando eu penso uma pessoa de exemplo, lógico que existem, sim, do ponto de vista profissional, diversas pessoas que a gente pode falar, mas assim, como inspiração, que talvez inspiração de carreira, e como pessoa, sem dúvida, eu agradeço meu pai ao que ele era e o que ele foi conosco. Belo exemplo. Onde que ele atuou? Campinas, né? Campinas? Campinas. Sim, meu pai era de São Paulo, ele estudou em Curitiba, ele fez a primeira turma da Católica, né, que é a PUC de Curitiba. Ele fez a primeira turma. Se formou em 1962, e depois ele foi para Campinas. Casou-se com a minha mãe, foi para Campinas e atuou. Naquela época não existia residência médica. Ele fez primeiro, fazia cirurgia geral, né, como todo médico fazia, plantões, cirurgia geral, urgências, tal, e consultório. A partir de um certo momento ele começou a acompanhar alguns colegas ginecologistas, e aí ele, estudando, se tornou ginecologista, e grande parte da carreira dele ele atuou em Campinas como ginecologista. Sim. Eu tenho alguns parentes, depois a gente conversa sobre isso. Doutor, mas eu posso fazer uma coisa? Pois não. Até é para emocionar, eu gosto de fazer isso. Se o seu pai estivesse aqui agora, o que você falaria para ele? Eu falaria obrigado, né? Eu falaria, obrigado pelo exemplo, obrigado pela criação e obrigado por ter sido a pessoa que você foi. E você ter sido colocado na minha vida de uma maneira tão especial. Agradeço ter vindo num lar em que existia harmonia, existia amor. Então, em que eu e minhas duas irmãs, tenho duas irmãs mais novas, né? Fomos criados de uma maneira maravilhosa. E eu diria para ele, obrigado por ter podido estar esses anos que nós ficamos juntos, né? Sim. Agora tem uma nova geração. Tem 2 filhas, Opa. 2 netinhos. Isso. Agora tenho 2 filhas. As 2 filhas, uma mora em Pinda mesmo e a outra mora na Austrália. E a mais nova tem um menino de 5 anos, né, Henrico. E a mais velha teve um bebê agora, está com 8 dias de vida, chama Oliver. Então Henrico a vida... e Oliver. Henrico e Oliver. O Henrico está com quantos anos? 5 anos. 5 anos. A família cresceu. E a gente vai dando fruto, né? Eu brinco que falo assim, olha, a gente vai brotando, né? Brota aqui, brota ali e vai aumentando. Cada um vira uma árvore, né? O Oliver, inclusive, acordou o doutor essa noite aí, chorando. Agora eu tenho, aqui nesse podcast a gente brinca de futurologia. Sabe o que é futurologia, né? A gente pensa no futuro e se imagina no futuro. E esse podcast aqui, ele vai ficar no YouTube durante muito tempo. Daqui a 20 anos, 30 anos. E a gente não tem contato com Deus, né? Enquanto a gente fica aqui. Mas de alguma maneira, esse podcast vai atingir o Oliver e o Henrico. Quando eles tiverem mais de 20 anos.
qual a mensagem para eles? Essa é difícil, hein? Ó, responsabilidade. Só não pode hein? chorar, Ó, a resposta. doutor. Não, chorar não. É fácil falar do que já foi, né? Mas do que vai ser é tão difícil, Sim. né? Mas olha, eu acho que, como eu falei do meu pai, eu acho que fundamentalmente o que eu quero que eles pensem, que eles lembrem, que eles vejam, se eu tiver daqui a 20 anos junto com eles, é a mesma coisa que eu pensei do meu pai, que eu acabei de dizer. Entendeu? É a integridade. Eu acho que uma pessoa íntegra, de boa índole, de boas intenções e que vive nessa vida para a gente fazer o bem, para que a gente tenha sempre boas condições, é o que eu gostaria que eles tivessem de visão do avô, né? Eu acho que sim. E também dos momentos, o avô é o melhor momento, né? Porque o avô é aquele pai que não tem tanta obrigação, né? O pai com Exato. açúcar, né? O pai com açúcar. açúcar. Quer comer um chocolatinho? Pode sim, não tem problema. A mamãe Só nega não conta pra pro você. seu pai com sua mãe, mas tá Sua aqui. mamãe nega, mas eu deixo. Lucas e Aline, tem alguma pergunta importante que eu deixei de fazer para o doutor que vocês conseguem ver aqui, que vocês quiserem fazer? Eu queria pode perguntar, fazer. doutor, o que a guia se representa para o senhor hoje? Aline, a guia se representa para mim a parceria da virada. Eu acho que seria isso. Eu acho interessante eu mesmo admitir isso, porque eu estou com 60 anos. Então você fala, deu uma virada com 60 anos. Eu acho que sim, acho que o que a gente fundou, né, juntos talvez, né, vocês vamos falar juntos, claro. porque o ITD está há 2 anos só com esse nome, mas vocês estão junto conosco e estão fazendo o ITD ficar com um nome conhecido. Eu acho que a guia se representa a parceria da virada. Então, que sem vocês, eu acho que daria certo. Eu acho que daria certo, sim, também. Mas eu acho que vocês fazem uma catarse da coisa, fazem a coisa ir mais rápido, mais profundo, mais longe. Então, de maneira mais profissional, dá uma afirmação para as pessoas daquilo que a gente faz. Então, acho que é importante para que a gente tenha um trabalho reconhecido, que tenha-se alguém técnico por trás, da mesma maneira que eu tenho certeza, eu espero, né, que se vocês tiverem um problema de coluna, ou não tenham nunca, espero que não tenham, que vocês possam me procurar. Então, a confiança que eu tenho com vocês é a mesma. Sim. Então, na verdade, essa é a impressão que eu tenho da nossa parceria. Eu tenho uma também. Doutor, o senhor vê o marketing como um investimento ou como um gasto? Olha, Lucas, eu acho que é um investimento, não tenho a menor dúvida. Eu acho que assim, o marketing depende, ele pode ser um gasto a partir do momento que ele é mal calculado. Então, se ele é mal investido ou as expectativas que você tem não correspondem àquilo que a agência te propõe, eu diria que é um gasto, porque não vai te trazer retorno, né? Não sei qual é o retorno. O retorno é de cada um, né? Cada um tem o seu plano, o seu projeto. Sim. Então, aí eu diria que é um gasto. Mas à medida que casa, que essas intenções, elas têm a mesma energia, o que eu quero é o que vocês me ajudam a conseguir, sem dúvida é um investimento. É um investimento que tem que ser feito. Às vezes a gente briga um pouco, né? Aí o Lucas fala, doutor, põe tanto. Ele manda os boletos para mim, eu seguro um pouco o boleto, né? E fala, não, dá um tempinho aí, Lucas. Pega o cartão, Lucas, aí você passa. Não dá para ele segurar. Uma boa ideia, vou pegar o cartão. O boleto acaba sendo pago, mas às vezes demora uma semana ou duas, né? Para ver se ele quer mesmo aquele boleto ali. Doutor, era mídia, tem que pôr, não sei o que. Tá bom, então vai, vamos pôr. Bom, quero agradecer, Lucas e Aline, por ter a oportunidade de conhecer o Dr. Walter. Quero agradecer por vocês serem os nossos franqueados. Então, mais uma vez, QR Code na tela dos nossos franqueados e do ITD, para que você possa conhecer também a clínica do doutor. Segue lá, pessoal, ITD Pinda, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e agradecer mais uma vez ao Dr. Walter pela confiança no nosso trabalho, por ter aceitado vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, dos seus resultados com a Guice, e a gente espera dar muitos frutos juntos aí. Que bom. Obrigada. Obrigado, Zé. Obrigado, doutor. E tamo junto. Eu agradeço vocês também. Eu acho que a nossa parceria continua. Temos muita coisa para desenvolver junto Muito. ainda. Muita coisa. Muito trabalho pela ideias, frente. né, Muitas acontecendo. ideias, E com certeza essas ideias vão nos trazer bons frutos. frutos. A gente tem cliente aqui na Guia há mais de 20 anos pagando boleto pra gente. Eu espero que você também daqui a pouco chegue. Pessoal, se você chegou até aqui, é uma baita sacanagem não ter se inscrito. Dá uma olhada aí, tem muita gente que assiste e que não é inscrito. Deixa o seu like e comenta algum assunto que você queira que eu traga aqui. E não vai embora. Eu acabei de deixar aqui 2 podcasts do Lucas, é só você, Lucas e Aline, é só você clicar e continuar assistindo. Obrigado, valeu. Ô galera, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor.
joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.